Eu não vou conseguir expressar tanta honra por estar aqui com vocês, com tantos amigos, tantos corações. Tenho aprendido muito com os corações de muitos de vocês aí, muitos dos quais Deus nos permitiu andar próximo, como é o caso do Dag, como é o caso do Júnior e tantos outros aí. A minha formação é em engenharia civil. Eu sou alguém voltado para a área de exatas, essa foi sempre a minha área de atuação. No entanto, a mensagem do Evangelho chegou na minha vida quando eu era muito jovem. E uma virada muito grande para mim foi perceber uma não distinção entre o que nós fazemos do ponto de vista empresarial e a nossa vida como um todo. Seguramente essa foi uma das grandes viradas na minha vida. Mas hoje aqui, acho que é a quarta ou quinta vez que eu estou aqui, né? E dessa vez o convite foi para que eu conversasse com vocês, que eu trouxesse algumas reflexões aqui a respeito do tema, né, que é a mesa. E muita coisa, confesso, passou pela minha cabeça aqui para compartilhar com vocês, tanto hoje quanto na nossa última mensagem, se Deus nos permitir assim, né? Tanta coisa do ponto de vista dos ensinos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, vieram à minha mente aqui para compartilhar com vocês. E eu honestamente não sei nem por onde, de tanta coisa que foi surgindo, né, nesse tempo todo. Mas eu queria começar trazendo a vocês uma imagem. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme Antes de Partir. Não sei se vocês viram esse filme. Tem quase 20 anos, um filme relativamente antigo. Um filme com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson. Não sei se vocês lembram. O Jack é um bilionário e o Morgan é um mecânico. Os dois se encontram no leito de um hospital e os dois, coincidentemente, se percebem com os dias contados. Assim como nós, né? Com os dias contados. Mas os dias deles ficaram mais claros, que eram menores. E ali, o bilionário, que era muito solitário, e o mecânico, que era um homem de família, com esposa, filhos, netos, percebem naquele encontro um quê interessante trazido pelo bilionário. O bilionário falou assim: vamos fazer o seguinte, já que nós estamos com poucos dias, vamos fazer uma lista aqui das coisas que nós gostaríamos de fazer antes de morrer. E aí o filme fala a respeito disso, né? Uma longa história. Eles passam, até porque não havia limite de dinheiro, eles passam a viver uma série... Assistiram esse filme? Viveram várias experiências, né? Principalmente para o mecânico, né? Muita coisa interessante, muita novidade, de fato, várias experiências em vários lugares do mundo. Só que num determinado momento tem uma virada de chave, em função de uma situação que o bilionário criou para ele. Ele fala assim: está na hora de eu voltar para casa. E o filme termina, não sei se vocês se lembram, com o Morgan numa mesa, com a esposa, filhos e netos. E na sequência ele morre. Me parece ser uma imagem muito rica, porque vai me trazendo uma série de coisas à mente. Por exemplo, vocês já prestaram atenção naquela expressão de Jesus, quando ele vai para a mesa, a última ceia antes da cruz, né? O último momento em que ele diz que tinha desejado, o verbo até nas suas versões mais antigas é um tanto mais profundo. O verbo utilizado é tenho desejado ansiosamente esse momento com vocês. Não é uma coisa interessante falar, Jesus falando que estava ansioso por alguma coisa? Ele que ensinou para a gente que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Não é interessante isso? Ele dizer que estava ansioso por aquele momento. Ele diz mais, né? Naquele mesmo encontro, ele diz assim, olha que coisa interessante. Ele diz assim: é assim que eu gostaria de ser lembrado por vocês. Veja, a mensagem que Jesus deixa para nós é que isso aqui seja um memorial de mim mesmo. Não é o que ele diz? Façam isso em memória de mim. Então veja, Jesus não nos chama a atenção no sentido de que a cruz deve ser uma memória nossa a respeito dele. O que deve nos fazer lembrar do Filho enquanto ele passou por aqui é a mesa. Não é interessante isso? E nesse aspecto a gente podia conversar uma série de coisas. Então,
me chama muita atenção, muita atenção, quando, imagino que vocês se lembrem, quando Paulo vive um dos seus naufrágios, né? Porque Paulo, aliás, pegar um barco com Paulo é um negócio complicado, né? Quase sempre era naufrágio. Mas num deles, em que de fato a coisa ficou muito feia, num determinado momento, de maneira completamente estranha, não sei se vocês lembram disso, ele chama todo mundo e fala assim: gente, calma. O Deus a quem eu tenho servido já me falou, ninguém vai se perder. Vamos fazer o seguinte, senta aqui comigo, vamos ter um momento de mesa aqui. Gente, na boa, tenta imaginar essa situação. O barco estava em processo, como de fato aconteceu, de naufrágio. E lá no barco, Paulo fala assim: gente, para, e tempo que vocês não estão comendo. Aí ele para. Ele dá graças e parte o pão. E o texto diz assim, para surpresa de muita gente, o texto diz assim: todos se animaram e também comeram. Veja, eles não se animaram porque comeram. Eles se animaram e comeram. Então perceba, quando a consciência mesa foi transmitida por Paulo para aquelas pessoas que estavam no barco, as circunstâncias já não interessavam mais. E aí eles se animaram e comeram. Perceba, a mesa é um lugar que independe das nossas circunstâncias, porque a mesa não é uma possibilidade. A mesa é um princípio. Abrir mão de um princípio é tirar o pilar de um prédio. Falando de uma maneira bem simples, né? Nós não temos a opção. Eu posso optar pela mesa ou não optar pela mesa. Não. A consciência de mesa é um princípio, não é uma possibilidade. Nós não temos essa possibilidade. Outra coisa que foi me passando a mente, assim, passando a minha cabeça, também me chama muita atenção. Isso é marcante. Eu imagino que todos vocês se lembrem também daquele momento em que Jesus, morto, ainda sem as pessoas saberem que ele havia ressuscitado, e aí 2 discípulos estão voltando de Jerusalém. Lembram desse episódio? Imagino que sim, né? Bem conhecido. E aí, como imagino que vocês saibam, está lá Jesus, né? Ele se coloca entre esses 2 discípulos, e os discípulos estão lá conversando, né? Tal. Eu perguntei: o que vocês estão falando? Eles param. Lembram disso? Assim, você é o único aqui? Não está sabendo o que aconteceu? E aí aquela conversa vai continuando. Várias coisas me chamam a atenção nesse episódio. Uma das coisas que me chama muita atenção é o fato de Jesus não ter dito para eles assim: gente, estou eu aqui, sou eu, ressuscitei. A preocupação de Jesus, ou a atenção de Jesus, o foco de Jesus, foi de se explicar, se apresentar para eles através da lei, os profetas e os salmos. Ou seja, Jesus foi se apresentando a eles através das Escrituras. Era o jeito do judeu utilizar, né, a expressão que o judeu utilizava para falar do que nós chamamos de Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos. Então veja, mais importante, olha que coisa profunda, mais importante do que um ressuscitado entre nós aqui é a nossa percepção de Jesus na palavra. Isso é muito forte. Mas dentro da nossa conversa aqui, vejam, que hora é que os olhos deles se abrem? E é interessante, quando eles estão à mesa, Jesus parte o pão, dá graça. Nessa hora o que acontece? Os olhos deles se abrem e eles o reconhecem. Então veja, a mesa é o lugar onde nós nos conhecemos e temos convicção a respeito da nossa identidade. A mesa não é o lugar onde a gente come. A mesa é o lugar onde nós nos assentamos, percebemos com convicção quem de fato nós somos. Nesse lugar, Jesus foi percebido, foi reconhecido, foi conhecido como de fato quem ele é. A mesa é esse lugar. Um outro momento, com Jesus já ressuscitado, ele percebe que Pedro sai para pescar, lembram desse episódio? E Jesus aparece lá de novo, é a terceira vez que Jesus aparece, eles veem, ficam meio sem graça de perguntar de novo, né, se era ele. Aí eles percebem, Pedro percebe rápido, sai da água, vai, fala, Jesus chama Pedro e todos os outros falam: gente, vamos comer? Tanta coisa para fazer, né? Ele daqui a pouco não encontraria mais aquela turma.
Daqui a pouco ele voltaria. Tanta coisa para fazer ali, tanta conversa, quem sabe, tanta exposição da Escritura, talvez, tantas perguntas, talvez. E o que Jesus faz é, gente, senta, vamos comer. E aí, à medida que eles comem, Jesus vai tratando com Pedro. Porque talvez você não tenha percebido, mas Pedro não estava bem. Ora, o que tinha acontecido pouco tempo antes? Pedro tinha sido aquela pessoa que falou assim, esse Jesus aí, não sei de quem vocês estão falando. Não conheço esse homem. Essa é a expressão de Pedro, lembram? Então, quando Jesus se coloca à mesa com Pedro, ele começa uma conversa e vai restaurando, vai curando Pedro para que ele pudesse ir e deixar Pedro ser quem de fato ele é. Então, a mesa, como nós cantamos, é lugar de cura. Pedro foi curado na mesa. Assim como todos nós, no nosso dia a dia, nos nossos erros e acertos, temos a mesa como lugar de cura. A mesa é um espaço fundamental, se você prestar atenção, foi marcante para que o povo saísse do Egito e entrasse em Canaã. Para sair do Egito e para entrar em Canaã, celebraram a ceia, celebraram a Páscoa. Lembram disso? Então, a gente podia conversar a respeito de tanta coisa, né? Tanta coisa que me chama atenção. Me chama atenção na parábola do filho, que a gente chama, né, parábola do filho pródigo, na verdade, a parábola dos dois filhos, né, seria a melhor expressão, mas é que já tem uma parábola com dois filhos, né, e aí ficaria confuso. Mas eu imagino que vocês se lembrem que quando o filho mais novo volta para casa, vocês se lembram de um detalhe assim que pode passar batido, mas eu imagino que vocês se lembram. O que o pai faz para celebrar a chegada do filho? Ele mata o novilho que estava sendo preparado para a Páscoa. O novilho que estava sendo engordado, a expressão no seu original era o novilho cevado, ou seja, ele estava sendo preparado para a Páscoa. Olha que coisa. Quando o filho chegou, não precisava mais esperar a Páscoa. Então guarda isso com você. O cordeiro foi morto para que nós nos encontrássemos à mesa. Eu vou repetir. O grande desafio daquele pai naquele momento era trazer o filho mais velho para aquela mesa, coisa que o filho mais velho relutou. Então, de novo, vou repetir. O cordeiro foi morto para que nós nos encontrássemos na mesa, porque a mesa é lugar de cura, a mesa é lugar de descobrir e aprofundar a nossa identidade enquanto filho, enquanto família, coisa que o filho mais velho teve muita dificuldade em perceber. Então, assim, nós poderíamos ir longe. Mas eu vou trabalhar aqui com vocês, nessa noite, uma imagem. Eu vou voltar ao Antigo Testamento e trabalhar uma imagem especificamente a respeito da mesa e espero em Deus que você leve essa imagem junto com você. O Antigo Testamento, talvez você não saiba, mas o Antigo Testamento não tem quase que nenhuma novidade em relação a todas as culturas que estão ali ao seu redor. Sacerdote, sacrifício, circuncisão não surge com Israel. O Santo dos Santos, bem característico do templo israelita, também fazia parte dos templos mesopotâmios e egípcios. Então, nada é uma novidade ali. Não sei se vocês percebem, quando Deus fala para Abraão, olha, Abraão, eu vou ter uma aliança com você aqui, você vai fazer comigo a seguinte aliança, todo nascido homem aqui vai ser circuncidado. Ele não tem que explicar para Abraão o que era a circuncisão, aquilo era conhecido. Para nós é que tem que explicar, né? Os nossos filhos, provavelmente os filhos de vocês, já perguntaram, pai, o que é circuncisão? Isso não é da cultura nossa aqui, mas a deles era muito tranquilo. A diferença é que quando um egípcio circuncidava o outro, ele tinha um objetivo, mexer com as divindades para que aquela pessoa fosse fértil. Em Israel, o objetivo é completamente diferente. Enquanto nas culturas de uma forma geral, o objetivo era mexer com Deus ou mexer com os deuses para que as pessoas fossem abençoadas, em Israel era Deus criando marcas e dizendo, você já é abençoado. É bem diferente. Então Deus fala numa linguagem que todas as pessoas possam entender, mas o sentido é invertido. E aí nesse aspecto é que eu queria trabalhar uma imagem com vocês aqui, que é exatamente a liturgia, o ritual de uma das ofertas de um dos sacrifícios do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem várias formas, várias ofertas. A mais conhecida talvez seja a oferta pelo pecado e pela culpa, mas era a que menos acontecia.
Havia um outro tipo de oferta que era chamada de holocausto. Holocausto é todo queimado. Mas a oferta ou o sacrifício mais comum em Israel, mais repetida, era a oferta de comunhão. E é essa imagem que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui. Mas antes, preciso fazer um comentário muito importante aqui. Eu já volto na questão da oferta. Eu imagino que vocês se lembrem daquele episódio lá no Novo Testamento em que Paulo passa pela cidade de Atenas. E ao passar pela cidade de Atenas, ele encontra um tótem, ele encontra lá um altar escrito Agnosto Theos, Deus desconhecido. Lembram disso? É um episódio muito importante. Esse nome Agnosto Theos foi dado por um cara, a história conta isso pra gente, chamado Epimênides. Aliás, abrindo um parêntese, Paulo cita Epimênides nesse mesmo discurso e numa carta que ele escreve a Tito. Paulo era um leitor desse poeta ou desse profeta. Tem hora que ele chama de poeta, tem hora que ele chama de profeta. Muito bem. O Epimênides viveu lá atrás um episódio na Grécia, lá atrás, antes de Roma, que deu origem a esse altar, Agnosto Theos. Aí, Paulo começa a conversar em Atenas, indignado com aquela quantidade de deuses. Ele começa a conversa numa praça pública chamada de Ágora. A conversa começa a chamar muita atenção, ele é levado para um outro lugar, ele é levado para um outro ambiente chamado Areópago. Era o lugar das discussões filosóficas, mas também era o lugar do julgamento. Muito bem, Paulo é levado para esse lugar. Nesse lugar, ele diz assim, quero conversar com vocês a respeito desse Deus, o Deus desconhecido. E aí, ele usa a seguinte expressão. Andando pela cidade, observei cuidadosamente os objetos de culto de vocês e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, que vocês adoram sem conhecer, este é que anuncia a vocês. Aí olha o que ele diz a respeito desse Deus. E eu tenho a impressão que ele ainda continua desconhecido. Por quê? Porque o que Paulo diz é o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Aí ele diz o seguinte a respeito desse Senhor que fez todas as coisas no universo visível e invisível, no céu e na terra. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Só aqui a gente podia parar, porque eu acho que algumas pessoas ainda acham que Deus habita em templos feitos por mãos humanas. Mas vou continuar. Esse Deus, o Criador, o Deus único, não é servido por mãos humanas. Será que nós temos noção disso? Será que nós temos noção que não há mão humana nessa sala que possa servir a Deus? Eu vou repetir. O Criador, o Deus único e verdadeiro que criou o céu e a terra, não é servido por mãos humanas. A minha mão ou a sua mão não servem a Deus. E mais, como se ele necessitasse de alguma coisa. Não há absolutamente nada de que Deus necessite. Ele não sente falta de absolutamente nada. E se sentisse, não seria eu ou você que apresentaria alguma coisa para ele. Entenderam? Então eu tenho uma certa dúvida se os atenienses não conheciam esse Deus ou se ele ainda continua desconhecido. E aí, nesse sentido, eu vou voltar. Ora, se Deus não pode ser servido por mãos humanas, e se ele não tem necessidade de coisa alguma, por que é que nós temos no Antigo Testamento tantas ofertas e tantos sacrifícios ensinados por ele mesmo? Não é uma boa pergunta? Entendem? Nós poderíamos gastar um tempo conversando a respeito de cada uma das ofertas e sacrifícios, mas eu quero trabalhar uma que tem a ver com a mesa, tem a ver com o objetivo nosso aqui nessa primeira reunião e vai ficar ao longo desse encontro. Então eu vou voltar com vocês. Quando nós voltamos lá para Levítico, entre as várias ofertas, entre os vários sacrifícios, tem lá a chamada oferta de comunhão. As versões mais antigas trazem como oferta pacífica, porque o nome original é Zebá, oferta Slamim. Slamim é muito parecido com Shalom, aí muita gente nas versões mais antigas traduziu como oferta pacífica. Nada a ver. É oferta de comunhão. Como é que era a oferta de comunhão? Olha só. Aí eu vou precisar da sua imagem mental. Cria junto comigo aqui
como era o templo judeu. Como é que era o tabernáculo nos dias de Moisés? Tem uma noção? Bem simples, né? Tabernáculo é didaticamente muito forte, pedagogicamente muito forte, mas extremamente simples. O que era o tabernáculo? Imagina 3 retângulos inseridos um no outro. Então tem um retângulo grande, mais ou menos do tamanho dessa sala aqui, que era chamado de pátio. Dentro desse retângulo tem um outro retângulo chamado lugar santo. E dentro do lugar santo, um outro chamado Santo dos Santos. Ok? Muito bem. Eu não vou entrar nesses 2 que estão fechados, não. Eu vou pensar só no pátio. Ok? O que tinha no pátio? Lembram? O altar. Tinha também a bacia, né? Mas vou esquecer a bacia, vamos pensar só no altar. Então veja, tudo o que acontecia no altar, diferente daquilo que acontecia no lugar santo e no santíssimo lugar, acontecia à vista de todo o povo. O que acontecia lá dentro, né, a gente chama de tabernáculo ou tenda do encontro, a parte fechada, mas tabernáculo é todo o conjunto. O que acontecia lá dentro, ninguém via. Agora, o que acontecia no altar, estava todo mundo assistindo. Então agora imagina essa cena. Deus diz assim, olha, se alguém não mandou, é importante entender isso, não há ordem para que se sacrifique. A ordem surge quando alguém decide sacrificar. Eu vou repetir. Não havia ordenança para que alguém fosse obrigado a oferecer sacrifício. Agora, se alguém decidisse oferecer um sacrifício de comunhão, aí havia uma ordem. Ordem no sentido de ordenamento, ordem no sentido de sequência. Ok? Então vamos. Pensa comigo. Eu decidi que eu quero levar uma oferta de comunhão. Aí o que eu faço? Aí isso podia ser um boi, isso podia ser um cabrito, podia ser macho e fêmea. Interessante isso. Podia ser um cordeiro, podia ser uma série de animais. Não podia ser um animal de caça, não podia ser. Tem as razões para isso, mas nós não vamos entrar nisso. O fato é o seguinte, vamos imaginar que eu decidi entregar uma oferta, monta essa imagem na sua cabeça, entregar uma oferta de comunhão. Então tá. Então eu chego, por exemplo, com um cabrito. Por exemplo. Aí eu chego lá na porta, tá todo mundo que quiser acompanhar, tá todo mundo me vendo. Chego lá na porta, estão lá os sacerdotes. Aí eu coloco a minha mão sobre o animal. Qual que é o objetivo disso? Não é transferência, é para dizer o animal é meu, é minha propriedade. É só isso. Diferente de colocar as 2 mãos, né? Tem um significado diferente. Então eu chego, coloquei a mão, estou dizendo para todo mundo, o animal é meu. Tudo bem. Aí eu, como ofertante, eu como adorador, porque a expressão adorador surge também daí, eu imolo, degolo o animal. Tudo bem, degolou, morreu, entregue para o sacerdote. Aí o que o sacerdote faz? Presta atenção nisso, monta essa imagem na sua cabeça. O sacerdote nos dias do Antigo Testamento tinha uma habilidade que era muito parecida com a habilidade dos nossos melhores açougueiros. É verdade. Ele sabia fazer cortes no animal. Então, aquele animal que é uma oferta de comunhão, o sacerdote fazia uma separação em 3 partes. Uma parte, as nossas versões têm muita dificuldade de dizer exatamente quais são as partes, mas uma pequena parte ia para o altar. Então o sangue era derramado no altar e uma parte desse animal era colocado lá em cima. E era, presta atenção nessa expressão, todo queimado, ou seja, era um holocausto. Uma parte daquele animal era todo queimado. E a fumaça daquele animal subia e aquilo era um aroma, era um cheiro agradável ao Senhor. Uma outra parte, uma pequena parte, ia para os sacerdotes. Aquilo era muito importante. Aquilo dava para todo mundo senso de comunidade. Aquilo dava um senso de pertencimento para toda a nação como um todo. Mas a maior parte voltava para o ofertante. Entendem? Agora vem o seguinte. E o que o ofertante fazia com essa parte? Veja, essa era a principal oferta, era a que mais acontecia no povo de Israel. O ofertante pegava aquilo lá, voltava para casa, e aquilo não podia passar de um dia para o outro. O que acontecia com aquilo? Aquilo era comida em família. Os amigos eram convidados para sentar à mesa e participar daquela oferta. Como é que é o nome da oferta? De comunhão. E aí um detalhe importante. Esse detalhe é fundamental. A parte que foi para cima do altar e virou fumaça, a parte que foi para cima do altar e foi toda queimada,
significa o seguinte: Deus dizendo, eu me assento à mesa com vocês. Entendem? Vou repetir. Vocês não estão fazendo algo para que eu abençoe vocês. Eu estou dizendo para vocês que vocês já foram abençoados. E quando vocês se colocam à mesa em comunhão, eu me coloco junto com vocês. Eu me assento à mesa junto com vocês. E aí, voltando, a mesa é o lugar da identidade, a mesa é o lugar da cura, a mesa é o lugar em que, qualquer que seja a circunstância, pode ser que haja naufrágio, é o lugar que você não abre mão, você continua à mesa, dando graças e partindo o pão com as pessoas que estão ao seu redor. Como o nome está dizendo, em comunhão. E aí, há uma profunda espiritualidade nessa imagem. Todas as vezes que nós nos assentamos à mesa, o próprio Deus se assenta à mesa com a gente e está em comunhão com a gente. De tal forma que a mesa não é uma possibilidade. A mesa é um princípio. A mesa não é algo que eu opto por ela. Abrir mão dela é abrir mão do sentido da própria vida. A mesa não é algo que eu falo, bom, se eu quiser, ok. Se eu não quiser também, ok. Não. Abrir mão disso é abrir mão da minha comunhão com as pessoas e abrir mão da minha comunhão com o meu Deus. Então veja, a oferta que faz parte de todas as culturas até hoje, né? Tem gente que chama de oferenda, sempre é para comprar Deus. Essa não. Essa é Deus dizendo, já estou comprado. Olha que coisa. É muito forte. O Deus que não tem necessidade de coisa alguma, e se tivesse, não seríamos nós que poderíamos dar a ele alguma coisa, está dizendo, me coloco à mesa com vocês, de tal forma que tudo o que vocês têm necessidade, sou eu mesmo. Estou com vocês. Naufrágio, no momento em que você está confuso, falando assim, não, o meu Senhor morreu. Nossa, cometi o maior erro da minha vida, ok? Me assento à mesa com você e te curo. Nossa, o barco está em naufrágio, vai acabar, ok? Me assento à mesa com você e com naufrágio ou sem naufrágio, eu estou em comunhão com você. E cuido de você. Essa é a mesa. A mesa é lugar de cura, a mesa é lugar de identidade, a mesa é lugar de um último aspecto. E eu paro aqui. Vocês devem se lembrar que um dia o próprio Deus passa pela casa de Abraão. Ele e dois anjos, o próprio Deus, se você quiser chamar de o anjo do Senhor, ok, mas o texto também diz que é o próprio Senhor, é o Yahvé. Ele passa por Abraão. Lembram disso? E o texto diz assim, era meio-dia, a hora mais quente do dia. Abraão vê os três, se aproxima dos três, se dobra diante de um deles, que ele já conhecia, e chama meu Senhor. Não passa por mim desse jeito. É interessante, Deus não resiste à mesa. Quando Abraão faz esse convite, ele para. Quando os discípulos de Emaú fazem esse convite a Jesus, ele ia passando, aí não, para a mesa não resisto. A mesa não resisto. É isso mesmo. É exatamente isso. Talvez não seja a melhor frase, mas usando de uma licença poética, se é que poesia precisa pedir licença, né? Deus não resiste à nossa mesa. Mesa não é lugar de comer. Mesa é lugar de partir o pão e compartilhar. Aí depois nós comemos. É diferente. A mesa que se come é simplesmente o lugar que você põe comida. E aquilo pode ser um coxo, inclusive. Vou repetir. A mesa em que só se come não é a mesa que o Evangelho nos ensina. A mesa que o Evangelho nos ensina não é para comer antes de mais nada. É para partir o pão, agradecer e compartilhar. Nesse lugar nós encontramos cura. Nesse lugar nós encontramos restauração. Nesse lugar nós não temos dúvidas de quem nós somos. E quem nós somos? Filhos, parte da família de Deus. E Deus se assenta nessa mesa com a gente. E a profundidade desse momento é algo que vai muito além da nossa compreensão. Nesse lugar Deus é conhecido, embora não seja entendido. Vou repetir.
É nesse lugar que Deus se dá a conhecer. Porque quando ele encontra com Abraão, ele começa a se revelar a Abraão e fala assim: não posso deixar na mesa, não posso deixar de dizer para Abraão quais são os meus planos. Inclusive, Abraão, quero te dizer, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Inclusive, Abraão, é o seguinte, estou indo para uma cidade ali, para 2 cidades, na verdade. A mesa é lugar de revelação. A mesa é lugar de cura, a mesa é lugar de identidade, a mesa é lugar de restauração, a mesa é lugar de restauração. E, acima de tudo, a mesa é lugar de conhecer a Deus, mesmo não sendo compreendido. Nós nunca vamos entendê-lo, o que não significa dizer que nós não possamos conhecê-lo. São coisas diferentes. Conhecimento tem a ver com a relação, o entendimento tem a ver com a nossa cognição. Deus não é entendido, mas é conhecido. E é conhecido simplesmente por uma razão, porque ele se dá a conhecer. E se dá a conhecer aonde? Na mesa. Por incrível que pareça, não é na cruz que nós conhecemos a Deus. A cruz é simplesmente para que o cordeiro seja morto e seja servido à mesa para que a gente possa se encontrar. E aí, nesse lugar, Deus é conhecido e nós nos conhecemos. Amém? Muito obrigado. Prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez.